Muito bem, meus queridos. Estava aqui cuidando, né, para entrar na hora certa. Para mim é uma grande alegria estar com vocês, né, nesse evento de abertura, nesse congresso aqui do Seminário Osana, um seminário que eu admiro demais. Sempre foi meu sonho fazer parte aqui do Seminário Osana. Eu estou realizando um sonho hoje de estar com vocês, a convite aí do Bispo Mano. Também o apóstolo Celcino, quero cumprimentá-lo. A Tânia, obrigado pelas palavras, Tânia. Né, que bom que você fez parte do desafio, a Bíblia em 100 dias. E logo vem outro aí, né, para a gente poder crescer na presença de Deus. Então, para mim é uma grande alegria realmente poder estar com vocês, compartilhando com vocês, aprendendo com vocês e também ministrando um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Antes, então, de entrar propriamente dito aqui na palavra, eu quero somente, aí a Tânia já comentou algumas coisas, eu quero mostrar para vocês estão juntos aqui com a gente no ao vivo, né? O livro Pastores de Coração. Esse livro fala sobre propósito, sobre chamado. Né? Tudo que eu escrevi aqui, eu aprendi, né, com o Bispo Mano, com o pastor Cezinha, né, com essa galera fera aí, aquilo que Deus foi ministrando no meu coração, eu transformei em uma palavra, em um livro, né, que tem abençoado a vida de muitas pessoas, tem servido a vida de muitas pessoas, tem ajudado, com certeza, a vida de muitas pessoas a crescer realmente na presença de Deus. Eu escrevi nesse tempo de quarentena, aí, nesse tempo de pandemia, esse outro livro que é sobre casamento, Abrindo a Caixa Preta, Segredos para uma Família Extraordinária. Espero que vocês estejam aí me escutando bem certinho, né? Dá um ok aí nos comentários para mim, por favor, se está tudo bem, se o áudio está bom, se vocês estão me escutando e vendo perfeitamente. Então, esse livro é para casamento. Né? No começo da pandemia, eu fui desafiado pelo Senhor em escrever esse livro, e eu escrevi ele, fiz um desafio pessoal, eu escrevi ele em 20 dias, para ser rápido mesmo e ajudar casais. A gente fez um desafio na internet, abençoou mais de 500 pessoas que fizeram parte desse desafio, e a gente então lançou esse livro em 3 meses. É um livro para família. Eu compartilho aqui um pouco da minha história de casado. Eu já tenho 18 anos de casado, né? Na verdade, vou completar 19 agora, e nesse tempo a gente começou o casamento com 18 anos, nós se casamos, e a gente começou nosso casamento, né, indo para uma agência missionária. Olha só, 18 anos a gente foi para uma agência missionária, começou nosso ministério também, aí ficamos 3 anos nessa agência missionária. Nesse tempo a gente morou tanto em outros lugares do Brasil, a gente morou fora do país, né, 1 ano em cada país, no Paraguai, na Bolívia, somando 3 anos, e depois o seminário teológico, período de preparação, enfim. E eu compartilho aqui, né, o que manteve meu casamento de pé. Meu casamento esteve na beira do precipício, e aqui eu compartilho alguns segredos, compartilho a minha história sem esconder nada, ajudando realmente, expondo algumas coisas para que possa ajudar casais e famílias. E eu vou fazer aqui um spoiler do livro, né? Uma das coisas que vai ajudar, com certeza, a sua família e o seu casamento é você ter um propósito. E o que nos manteve firmes nesse tempo foi ter um propósito. Isso foi o mais forte que nos segurou, que nos ajudou a estar junto nesse tempo de missão, no tempo de pastoreio, no tempo de preparação, enfrentando as tempestades da vida, né, e se mantendo de pé com a graça de Deus. Hoje, cada dia mais apaixonado, estou pela minha esposa. Né, depois vocês falam isso aí para ela, não sei se ela está ao vivo aqui com a gente, mas fala isso aí para ela, que eu disse isso aí, né, é uma bênção, né? Aqui está então esse livro. E o último livro que nós lançamos agora no começo do ano é um livro sobre a graça de Deus. Esse livro, né, se chama, na verdade, o livro Desgraça. Né? Foi uma atitude até para chamar a atenção mesmo. Eu coloquei a palavra desgraça. O Bispo Mano usa muito essa palavra, até brinquei com ele esses dias. Falei assim, Bispo, eu estou transliterando o Senhor. Está aqui, ó, o livro Desgraça. Na verdade, você não vê aqui o des bem pouco. Está aqui em verniz somente. Você vê a graça. E aqui embaixo tem um versículo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que você vai encontrar nesse livro? Você vai encontrar aqui testemunhos da graça de Deus. Aqui são alguns pastores, amigos meus, que escreveram esse livro comigo. Eles compartilham aqui os testemunhos deles,
de conversão, e falam em algum aspecto da graça de Deus. Um livro inspirador que eu tenho certeza que abençoará e já tem abençoado a vida de muitas pessoas, né? Caso você queira adquiri-lo, você vai encontrar na Amazon esses livros. Você pode comprar lá. A distribuidora está aqui, sou eu que sou a distribuidora. Eu mesmo que vou distribuir para você. Você pode fazer contato comigo e vai ser uma honra, um prazer muito grande poder te servir. Vamos lá, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Fernando Mardegan. Eu pastorei a Igreja Metodista aqui na cidade de Corbélia, Paraná, aqui no oeste do Paraná. Tenho servido a Deus aqui nessa região já há mais de 10 anos, né? Me dedicado à missão, servido ao Senhor aqui, ajudado pessoas a crescer em Deus e aprendido muito também, né? Com o tempo aqui, foi onde que eu fui discipulado com o Bispo Mano e aprendi realmente a discipular outras pessoas, a levar outras pessoas a crescer. Né? Agora eu não sei dizer como que está a igreja aqui ainda, não sei se você que é pastor sabe dizer como que está a sua igreja, né? A igreja pertence a Jesus, mas a nossa igreja, ela se tornou muito relevante na cidade, nas cidades vizinhas. A gente hoje plantou mais de 7 igrejas, né, consolidadas, né, nos campos missionários que a gente tem. A gente também chegou a ter 150 celas, nossa cidade tem 17 mil habitantes. Hoje a gente tem menos, né? A gente teve que reorganizar as nossas celas, mas uma liderança abençoada por Deus, uma liderança agraciada por Deus, pessoas preciosas, pessoas realmente que nós amamos. E é muito bom estar aqui junto com vocês. Vamos lá, Atos capítulo 2. Eu quero falar um pouco sobre Pentecostes com vocês. Quero ministrar a vida de vocês sobre o Pentecostes. E a mensagem de hoje, né, na abertura aí desse congresso, se chama Depois do Pentecoste. Então eu quero realmente ajudar você a crescer em Deus, quero ajudar você a receber essa palavra como um impulso para você nesse tempo. Eu tenho certeza, convicção que essa é a palavra que nós precisamos para esse momento, para esse tempo, para poder servir, né, a nossa igreja, poder servir a nossa cidade, poder levar a nossa nação a conhecer ao Senhor, a andar com Ele e a fazer Ele conhecido, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 37, vamos lá? Atos 2, 37. Diz para mim aí, ó, nos comentários, você que está aqui comigo, diz para mim nos comentários aqui de que cidade você é, de onde você está acompanhando. Se você também sabe fazer isso aí, né, pega o link dessa programação, desse congresso, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, manda lá para mais alguém, né, para abençoar a vida de alguém. Com certeza alguém será muito abençoado, né, através desse tempo. Atos 2, versículo 37, diz assim: Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eu declaro hoje sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, um grande mover de Deus. Eu declaro e profetizo um tempo de céus abertos, um tempo em que nós veremos milhares e milhares de pessoas rendidas a Jesus. Vamos lá, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua
necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oremos, meus queridos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti essa noite. Eu declaro, Senhor Deus, sobre esse congresso, um grande mover do Teu Espírito Santo. Eu declaro, Senhor Deus, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, um grande avivamento. Eu profetizo, Senhor Deus, sobre cada igreja, sobre cada cidade que está representada aqui conosco, um tempo de avivamento, Pai, um tempo de crescimento, que a Sua palavra, Pai amado, venha a cair num terreno fértil, venha gerar fruto e a multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a galera colocou os comentários aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, Londrina, Palan, é isso, né? Palan, Minas Gerais. Aí, ó, Palan, é isso aí, Palma, Minas Gerais, perdão. São Miguel do Iguaçu, Paraná. Itaperuna, Rio de Janeiro, a galera aí, Itaperuna. Londrina, aí, ó, São José do Rio Preto. Muito bem, pessoal, muito bem. Prazer enorme estar com vocês. E se você tem aí rede social também, me acompanha lá. Uma alegria poder manter contato com você. Depois me manda uma mensagem. Vai ser muito legal a gente manter esse contato. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu depois do Pentecoste. O Pentecoste, ele foi o início de um tempo de capacitação na vida da igreja. Foi quando os discípulos, então, foram fortalecidos por Deus, cheios da presença de Deus, e nesse tempo, realmente, eles deram um start na obra missionária. Tudo que eles aprenderam com Jesus foi realmente no tempo do Pentecoste, foi ali que aflorou, foi ali que a semente germinou, foi ali que os frutos vieram. Então, o Pentecoste foi o início. E o começo dessa igreja não foi o mais organizado. A gente olha, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que o começo da igreja não foi o mais organizado, mas ele estava ali sendo orquestrado, né? O maestro estava com a batuta na mão, e o maestro era o Espírito Santo. É a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Talvez você está tentando organizar as coisas, mas o que você precisa agora é entregar na mão do Espírito Santo, para ter, como o Bispo Mano diz, né, a sensibilidade de ouvir, a coragem de obedecer. Deixa o Espírito Santo com a batuta na mão, deixa ele guiar as coisas. Talvez você e a gente é assim, a gente quer sempre deixar as coisas em ordem, a gente quer colocar a nossa ordem, e Deus quer colocar ordem no meio com alguns. A gente vê aqui se levantando um líder. Pedro assume a liderança aqui nesse tempo, quando eles saem ali do cenáculo, cheios do Espírito Santo. As pessoas achavam que ele estava embriagado, e eles estavam embriagados. Havia uma multidão em Jerusalém por conta, né, do tempo de Pentecoste, a festa que estava acontecendo na cidade. E naquele momento ali, Pedro se levanta, assume a liderança. Ele não era o melhor dos discípulos, ele não era o mais inspirador dos discípulos, ele tinha já uma ficha corrida ali, a capivara dele não estava limpa, ele já tinha traído Jesus, né? Ele se tornou alguém, apesar da circunstância, mesmo não ser a pessoa mais inspiradora, mas ele se tornou alguém cheio do Espírito, né? Quando alguém é cheio do Espírito Santo, sempre faz a diferença. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre faz a diferença. Nós precisamos, meu querido, nesse tempo de paz para essa geração. Talvez você está aqui, eu imagino que você tem uma ótima intenção e o que você está buscando aqui é uma inspiração para isso que você vai encontrar. Mas o que você realmente tem que, nesse tempo, né, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, é procurar esse tesouro que está escondido, encontrá-lo e levá-lo para outras pessoas com muito ardor e paixão no seu coração. Nós precisamos de paz para essa geração. Nós sabemos e vemos quantas pessoas que estão sem direção, sem provisão,
sem proteção de Deus, falta paternidade, falta entender quem eles são de verdade, falta discernir que eles são imagem e semelhança de Deus, estão aí largados, estão aí destruídos. Uma sociedade corrompida, marcada pelo pecado. A gente vê também, né, as nações sofrendo, rumores de guerra em todo lado. E o que nós precisamos? Nós precisamos de líderes que se levantem no meio do caos. Quero dizer para você que você não precisa de mais um congresso, você não precisa de mais uma experiência com Deus. O que você precisa é de uma atitude, o que você precisa é de uma ação, o que você precisa é se posicionar no meio do caos. Interessante que se a gente olhar como um gráfico, né, se a gente olhar como um gráfico assim, né, o gráfico subindo e descendo, o gráfico, né, assim acontece, né, com as coisas da vida. A vida ela não é plana, ela vai subir, tem momentos de descida, né, que a gente talvez está num momento melhor. Né? Eu me lembro aqui como igreja, 2017, 2018 também, mas 2017 em especial, meu querido, eu vivi coisas extraordinárias com Deus. Eu digo aqui para a nossa liderança que nesse tempo, era um tempo que eu tinha que brigar com os outros para eles não serem líderes. Todo mundo queria ser um líder na igreja. A pessoa se convertia hoje, amanhã ela queria ser líder, ela ficava incomodada, por que eu tenho que fazer esse processo aqui, a escola, porque é novo convertido, estou falando de pessoas novas convertidas. As pessoas estavam ali sedentas por serem líderes. Às vezes eu chateava alguém dizendo assim, não, nós temos um processo, é um tempo importante para o seu amadurecimento. Né? Até chegava às vezes fazer dentro dos projetos missionários, chegava ali, por exemplo, casas de paz, quando a pessoa já estava quase nova convertida mesmo, ela já fazia uma casa de paz e ia para cima. Eu tinha que segurar ele, espera lá, você não vai ser líder agora não, segura um minuto aí. Batismo, fila com 100 e poucas pessoas, mais de horas batizando gente. Toda hora a gente se rendendo a Jesus. E nós estávamos no pico de um avivamento. Estou falando da minha realidade, um pico de avivamento. E especialmente do ano passado para cá, que é uma questão global, na verdade, não é uma questão de igreja, não é questão de cidade, de uma nação, é uma questão global. E também não quer dizer que não esteja debaixo da mão de Deus, poderosa de Deus. Mas esse tempo de caos, meu querido, é o contrário. Nesse tempo de caos, as pessoas não querem estar na frente. São poucos os que querem. E agora, mais do que nunca, a gente deve orar. Não sei se isso é realidade para você. Você pode até colocar nos comentários aqui para eu saber disso. Mas a gente pode afirmar isso aí, que nesse tempo de baixa, são poucos os que querem liderar. São poucos que no tempo de caos trazem a responsabilidade aqui, ó, para os seus homens e falar assim, ó, deixa comigo, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Muitos pastores desanimados, muitos líderes desorientados, desanimados, alguns afastados da presença de Deus, inclusive. É nesse tempo, é para esse momento que o Senhor tem te levantado. Eu posso afirmar para você que não há um tempo melhor para que você se levante como um líder, como esse momento que nós estamos vivendo. Não há um tempo melhor e não há um tempo mais essencial que você se torne líder, de que você se posicione, quem que é líder, quem realmente traz a responsabilidade para si, quem é uma referência, quem gera influência no coração das pessoas, pessoas que tomam a frente, digam para as pessoas como tem que ser, como tem que fazer, é o que mais ora, é o que mais lê a palavra, é o que busca ao Senhor, é o que está com o testemunho e o caráter aprovado. Então nós precisamos de líderes no meio do caos. Pessoas que assumam a responsabilidade de estarem na frente, assumam o ônus agora, na verdade, assumam o ônus. Quando é tempo de bônus, todos querem liderar. Quando é tempo de facilidade, todos querem liderar. Mas você se torna relevante quando você sabe que nos tempos de caos é necessário, é essencial um líder. Eu posso, nessa noite, profetizar sobre você e dizer para você que é para esse tempo que Deus te levantou. Se você está aqui nesse congresso hoje, se você está aqui nesse congresso hoje, bem feito para você, porque é para esse tempo que Deus te levantou. Deus não está levantando seu vizinho, Deus não está levantando aquele que não veio, Deus está levantando você para esse momento,
para viver um avivamento. Toda crise, então, é uma grande oportunidade de surgimento de novos líderes. Veja os avivamentos que aconteceram. Olhe para os avivamentos, veja a história dos avivamentos. Veja lá o tempo, então, se você de repente não quer olhar para a parte contemporânea, olha lá para o Egito. Quando as pessoas saíram do Egito, no deserto. Sempre no tempo de causa é importante que se levantem os Moisés, que se levantem os Josué, que se levantem os Calebes, que acreditem na promessa. As pessoas que se movem por uma palavra como Abraão. O Senhor disse, não tem sentido, não faz sentido o que o Senhor disse, mas eu farei porque eu tenho um coração obediente. Então, pessoas que se levantam nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de escassez, nesse tempo de dureza, nesse tempo que os céus estão fechados, parece que você ora e os céus estão fechados e realmente há uma resistência espiritual. Mas nós não precisamos somente ficar olhando para a resistência, nós temos que ir para cima da resistência, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem aqui, diante dessa palavra já diz assim, eu quero ser um desses líderes. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero trazer a responsabilidade para mim. Quero carregar aqui, ó, nos ombros a glória de Deus. Você não carrega a glória de Deus em carro novo. Você não carrega a glória de Deus, né, em uma tecnologia. Não, você carrega a glória de Deus nos seus ombros. Você carrega a glória de Deus aqui, ó, nos ombros. É nos ombros do sacerdote que tem que ir. Você é um sacerdote. Você é um pastor de coração. Pós-Pentecostes, né? Após o Pentecostes, é o alicerce para os novos. Foi o alicerce realmente para esses líderes surgirem. E nós vivemos esse tempo, então, que se torna muito necessário esse momento. Agora eu vou ser bem sincero com você. Ninguém acredita em você. Ninguém acredita em você. Ninguém acredita que você vai conseguir. Ninguém acredita que você vai levar adiante. Todo mundo acha que você vai desistir. Inclusive, né, até uma brincadeira, mas é verdade. Até o Papa não acredita em você. Até o Papa não acredita em você. Você viu o que ele falou do Brasil, né? Quando um sacerdote, um padre mesmo pediu a bênção para o Brasil, ele disse: o Brasil não tem salvação. É muita cachaça e pouca oração. Não quer dizer que não seja verdade o que ele disse, né? Infelicidade a fala dele, mas isso mostra que, de fato, meu querido, tem pessoas que você, talvez eu não, né? Mas alguns pensariam assim, essa pessoa vai acreditar em mim, o pastor, o líder vai acreditar em mim, esse apóstolo, esse bispo vai acreditar em mim. Eu vou dizer uma coisa para você, pode ser que tenha pessoas que digam para você, sim, eu acredito em você, mas eu estou afirmando para você que você terá resistência. Quem primeiro tem que acreditar é você, porque Deus já acreditou em você. Deus já acreditou não na sua arrogância, mas na sua humildade. Deus já acreditou na sua santidade, não numa vida de pecado. Deus já acreditou no seu posicionamento e ir para frente, e não ir mais para trás. A gente olha, por exemplo, o povo de Israel no Egito. Todo momento eles estavam fazendo chantagem com Moisés. Não, por que nos tirou de lá? Volta a gente para o Egito. Toda hora acontecia uma dificuldade. Estava lá, você já viu pessoas assim? Conhece pessoas assim? A primeira dificuldade é igual, por exemplo, um casamento. O pessoal acha que o casamento é lua de mel, não é lua de mel. O casamento é o dia a dia, lavar louça no frio, na água gelada, né? É arrumar as coisas, é lidar com as dinâmicas da casa, é poder pagar os boletos. É assim, é casamento. É a vida em casal, a vida em conjunto, é a vida em família. Aí você vê lá uma igreja na internet e fala assim, isso é igreja bonita, meu Deus, que igreja organizada, que igreja não sei o quê. E aí você não está vendo os bastidores. Você não sabe que tem muito trabalho, tem muito ajuste para fazer. E aí está lá o povo no deserto, toda hora está querendo voltar para trás. Você já viu líderes, ou então até pastores quiseram voltar para trás? Agora eu pergunto para você, traz a sua memória, se você conhece a palavra, senão eu chamo você para o próximo desafio da Bíblia em 100 dias. Moisés alguma vez cogitou o fato de voltar para o Egito? Agora, se a gente comparar, claro que não, Moisés não cogitou. Agora, se a gente comparar, a gente pega, por exemplo, o povo do Egito.
O povo de Israel viveu no Egito, viveu como escravo. Eles não viviam bem, eles não comiam bem, eles não eram bem tratados, eles eram maltratados, eles estavam como escravos ali. Principalmente aquele momento, Deus respondeu a um clamor de um povo sofrendo. Agora, Moisés, ele estava sofrendo? Moisés não. Moisés, ele era filho de criação do faraó. Ele vivia no palácio. Ele tinha do bom e do melhor. Agora, qual que é a diferença então? Por que Moisés não cogitou em voltar atrás? E por que o povo de Israel estava a todo momento querendo voltar para o Egito, achando que seria melhor? Não seria melhor, mas é isso que estava no coração deles. Por quê? Porque eles ainda não tiveram um encontro com Deus. Eles ainda não tiveram uma experiência com Deus, como Moisés. Moisés esteve diante da sarça. Moisés tirou os sapatos. Moisés esteve face a face com Deus. Agora, você pode pensar, mas eles não tiveram oportunidade. Não, eles não quiseram. Tiveram oportunidade. Eles não quiseram. Eles não quiseram assumir a liderança no tempo de caos. Se você olhar lá em Êxodo, capítulo 20, se você quiser ir comigo lá, Êxodo, capítulo 20, vamos lá rapidinho. Êxodo 20, o versículo 19. Diz assim, ó. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Temor nos livra de pecar. Olha que palavra. E aí, Moisés, que já tinha tido esse encontro com Deus, está dizendo para o povo, explicando, vocês precisam ter esse encontro com Deus, mas eles estão falando assim, não, Moisés, fala você conosco, mas não deixe Deus falar conosco. Eles tinham medo de Deus. Pessoas que levantam a mão e dizem assim, vou ser líder nesse tempo de caos. E elas não querem ter um encontro com Deus, elas têm medo de Deus, é porque tem algo no coração delas para resolver. Assim como Adão, em Gênesis 3:9, ele estava escondido de Deus. Ele não tinha mais a reverência. O que ele tinha? O medo. Por que ele estava com medo? Ele estava com medo porque ele tinha pecado. O pecado gera o medo. O medo é a diferença do medo e do temor é essa. O medo, nós queremos se esconder de Deus. O temor, nós queremos se aproximar de Deus e o temor nos livra de pecar. Nesse tempo que nós precisamos de líderes no meio de caos, é um tempo que nós precisamos de líderes com temor. Nós precisamos de líder que tenha discernimento e sabe o que está fazendo. Não é pessoa que só levanta a mão e segue a manada, não. Não é pessoa que só pega aqui, que palavra boa, eu vou ser esse líder no meio do caos e pronto. Não é essa pessoa. Mas é pessoa que realmente esteja disposta a subir a montanha, que esteja disposta a estabelecer um altar dentro do coração, a estabelecer um tempo com Deus, a estabelecer um tempo de crescimento em Deus, esteja realmente disposto a se aprofundar nessas águas e estar mais perto do Senhor, estar mais próximo de Deus. O Senhor acredita em você? Sim, o Senhor acredita em você. É possível que essa graça, então, se torne poderosa em mim? Sim, é possível. Essa graça de Deus, ela é capacitadora. Ela só não é salvadora, não somente salvou, mas ela é capacitadora. Ela está capacitando você que é chamado pelo Senhor. Agora o seu sim, ele deve ser com uma convicção de estar face a face com Deus, ao ponto que não tenha como esconder nada dele, não tenha como guardar nada dele, mas pelo contrário, você faz de tudo o que é preciso. Se for preciso deixar tudo por causa desse tesouro, você faz isso com alegria, como diz em Mateus 13, lá na parábola do tesouro escondido. Vende tudo e com alegria vai e compra esse tesouro. Meus queridos, nesse tempo, Deus tem te chamado. Agora, vamos falar um pouco de arrependimento. A impressão que dá nesse tempo, né? O que falta para que alguns líderes se arrependam? O que falta para que as pessoas da cidade se arrependam? O que falta para que haja arrependimento?
Porque o arrependimento, meu querido, quando a gente tem arrependimento, o arrependimento é o alicerce para um avivamento. É um dos alicerces, não vou dizer que é o único, mas é um dos alicerces. Tem que haver arrependimento, tem que haver um mover de arrependimento numa nação, numa casa, numa família. Agora, o que está faltando para as pessoas se arrependerem? Para líderes, para pastores, para ministros se arrependerem dos seus pecados, o que está faltando? Mais amor. Ah, falta a pessoa receber mais amor. Será que falta mais amor? Será que falta um presente? Será que falta um amigo estar do lado ali, tentando carregar no colo para se arrepender? O que falta? Alguém no nosso pé igual carrapato? Ou então falta alguma coisa ruim acontecer, né? Tantas pessoas que morreram agora, eu vejo isso aí direto. Morre uma pessoa, às vezes bate na trave aqui, ó, morre do lado. Você pensa, meu Deus, o cara morreu do lado. Aí o cara vem, pastor, eu quero acertar minha vida com Deus. O fulano de tal estava pertinho de mim e essa pessoa morreu, né? Essa pessoa agora está aí, né? Morreu e eu também quero nesse momento me entregar para Jesus de novo, quero acertar minha vida com Deus. Será que é isso que está faltando? Está faltando uma coisa ruim acontecer? Mas eu vou dizer para você o que a palavra diz. Em Lucas 15, 17, fala a parábola do filho pródigo. Diz de repente que esse filho pródigo estava lá com a vida lascada e ele caindo em si. Ele caiu em si. Ele caindo em si. Então ele decide voltar para a casa do pai. Ele se arrependeu quando ele caiu em si. Quer dizer para você que nesse tempo que é preciso, pós-Pentecoste, é necessário que a gente se arrependa. As pessoas perguntaram para Pedro o que nós precisamos fazer. E Pedro disse, se arrependam e sejam batizados. Se arrependa e seja batizado. Nós temos que se arrepender e arrependimento é consciência do pecado. Tomar a consciência do pecado quando nós caímos em si. E aí nós vemos essa igreja agora num pleno avivamento, essa igreja onde houve uma conversão de mais de 3.000 pessoas, pessoas que tiveram consciência do pecado e elas voltaram seu coração para Deus, agora elas estão crescendo no ensino dos apóstolos. É um pilar. Ela está crescendo na comunhão, no partir do pão, né, que é o compartilhar, e nas orações. Está crescendo nesse princípio. Ali fala das células, ali fala dos cultos, ali fala do tempo que eles passavam junto. Agora nós somos afetados nesse tempo em algum desses pilares. Na comunhão, por exemplo, do compartilhar. Eu posso afirmar do que eu tenho visto, até mesmo nas orações. E muitas vezes as pessoas diziam que não liam a Bíblia, que não oravam porque não tinham tempo. E agora continuam dizendo que não tem tempo. Ou seja, o discurso não mudou. Porque, na verdade, nunca teve a ver com falta de tempo, tem a ver com falta de prioridade. O que está faltando? Aonde nós fomos, então, atingidos? Fomos atingidos no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo, no partir do pão. Esse é um tempo, meu querido, que nós precisamos se atentar para isso. Nós vamos tomar consciência do pecado, mas nós precisamos construir uma família. Nós vamos construir essa família na fé. O Pentecoste, ele nunca foi o fim. Mas o Pentecoste foi o começo. E o Pentecoste não acabou. É para todos. Todos devem ser cheios do Espírito Santo. Então essa missão, esse derramar do Espírito Santo ainda não acabou, ainda não parou. Aí para Londrina, para o Seminário Osana, aqui para Corbélia, para o Paraná, para os outros estados, para a nossa nação, nós precisamos de um avivamento, mas para que haja um avivamento tem que ter pessoas que entrem no cenáculo. Para que haja avivamento, tem que ter pessoas que aguardem lá até serem cheios do poder. Tem que ser pessoas que tomem a consciência do pecado, que pratiquem os princípios e que realmente assumam a liderança no meio do caos. No Salmo 115, fala sobre a idolatria. E ali fala sobre o princípio da adoração. Tudo aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes. Se você adora uma imagem, que ela é de gesso, de cimento, de madeira, ela é cega, surda e muda, você também se torna espiritualmente cego, surdo e mudo. Tudo que você adora, você se torna semelhante. Se você adora alguém, você vai se tornar semelhante àquela pessoa. Se você adora a Deus, você vai se tornar semelhante a Deus. O seu coração vai bater como o coração de Deus bate. E eu quero ir para o finalmente aqui dessa palavra,
né, em Jeremias, capítulo 18. Quero que você abra lá comigo. Eu não vou ler todo o texto, só quero pontuar algumas coisas para a gente ter um momento de oração. Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18 diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Meu querido, não para te empolgar, eu não quero estar aqui para dizer que eu sou melhor que você, ou que você tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Você já sabe o que você tem que fazer. Eu não estou aqui para dizer para você e afirmar só que você, as coisas que não estão dando certo, porque não, estou aqui para realmente despertar teu coração, inspirar teu coração. E eu queria que você parasse. Agora eu sei que a gente, quando está participando de um movimento online, a gente acaba se distraindo um pouco. E aí quando a gente se distrai é como aquela terra à beira do caminho. A semente cai, mas a gente está distraído. Satanás vem e rouba a palavra. E aqui é um tempo de despertamento para cada um de vocês. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer para você. Nós precisamos descer à casa do oleiro. Nós precisamos descer à casa do oleiro. E o oleiro não parou de trabalhar. O oleiro é Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Essa é uma palavra de direção. É uma palavra profética para todos nós. Nós precisamos descer à casa do oleiro. O oleiro não parou de trabalhar. Ele está trabalhando. Só que quando Jeremias desce, ele vê o oleiro trabalhando e o vaso quebra na mão do oleiro. Eu quero dizer para você que bom que se a nossa vida se quebre na mão de Deus e não na mão dos homens. Davi sabia disso, disse antes cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. Porque o Senhor não permite que nenhum caquinho se perca. E a Bíblia diz que aquele vaso se quebrou, o Senhor juntou todos aqueles cacos de novo, juntou toda aquela argila de novo. E ele refez aquele vaso. Eu também quero dizer para você que todos vocês têm que ser refeitos. Aí é o coração, é o Espírito Santo que vai ministrar o seu coração. Talvez você já tenha sido um vaso de honra, e eu dou glória a Deus para aqueles que têm sido a colunas na vida da igreja, nesse avivamento. Mas talvez, meu querido, você está escondendo algumas rachaduras, como Naamã estava escondendo a sua lepra. Talvez você está esperando algo extraordinário acontecer e Deus, Ele está dizendo para você que é somente na simplicidade. Pare para ouvir esse profeta que está dizendo para você, pare para ouvir as crianças que estão ao seu redor, a menininha que trabalha na sua casa, como Naamã, né? Pare para ouvir a simplicidade, pare para ouvir Jesus, pare para ouvir o Senhor, pare para ouvir o seu coração, que muitas palavras estão aí dentro já, que você já ouviu. Quantas coisas que o Senhor te pediu e você não fez. Então nós precisamos descer à casa do oleiro. O oleiro está trabalhando. O vaso está quebrado, quebrou na mão dele, mas ele vai refazer. Ele refaz. E ele faz, a Bíblia fala assim, ó, e ele refez segundo a sua vontade, de acordo com a sua vontade, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Que bom que o Senhor está refazendo a igreja. Não é uma igreja mais tecnológica, mas o Senhor está refazendo uma igreja mais santa. Eu não sei se você teve essa impressão, mas nesse tempo muitos homens de Deus foram já levados pelo Senhor, muitas mulheres de Deus. Eu passei alguns anos sem fazer velórios aqui na minha cidade. A igreja é uma igreja muito jovem. Passei alguns anos sem fazer velório. Os primeiros anos eu não fiz nenhum velório. Mas, meu querido, esses últimos anos eu perdi a conta. Então, desculpa aí, estão soltando uns foguetes aqui na minha cidade. Deve ser coisa boa. Espero que seja. E olha aí, né? Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, eu até perdi o rumo, de tanto foguete estão soltando aqui. Eu não sei se você está escutando, mas estão soltando bastante foguete aqui na cidade. Deve ser comemoração de alguma coisa. Não tenho ideia do que seja. Mas nesse tempo eu fiz muitos velórios. Muitos. Pessoas estimadas. Eu perdi amigos. Perdi pessoas preciosas, pessoas que são colunas na vida da igreja. Agora eu quero dizer para você, não basta a gente ficar chorando o leite derramado que ficou para trás. Eu disse para você de testemunhos, eu tenho tantos testemunhos para contar, mas vou dizer para você, já foi, passa para trás.
Nós temos uma história para viver para frente. Eu estou diante daqueles que Deus está levantando como colunas na vida da igreja para esse tempo. Não para você ficar dando manutenção numa história que já passou. Não para você ficar tampando com super bonder um racho nesse vaso. Não. Uma rachadura nesse vaso. Mas para você, de fato, ir na mão do oleiro. Permitir ele fazer você de novo. Conforme a sua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É boa, é perfeita e é agradável. A vontade do Senhor, ela é boa. Fala comigo, coloca aqui nos comentários. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós vamos orar. Eu sei que tem um tempo de oração com você. E de coração, meu querido, nós precisamos de mais altar. Eu estou com uma missão. E a missão é estar mais perto de Deus. É conhecer mais Ele, fazer Ele mais conhecido. Minha missão é despertar e levantar intercessores, levantar pessoas que se coloquem na brecha. É difícil encontrar essas pessoas, até Deus tem dificuldade. Deus procurou e não achou. Deus está achando você hoje, porque você está aqui. Mas você não é somente alguém que guarda algo para você. Você é alguém que compartilha. Feche os seus olhos aí um instante onde você está. Nós vamos ter um momento de oração. Eu gostaria que você, nesse tempo, abrisse realmente o seu coração, né? Abrisse o seu coração para um grande mover de Deus. Eu vou colocar uma música que eu acho que vai rodar, tá? Acompanhe aí comigo. Deixa eu soltar aqui essa música para a gente ter um momento de oração. E eu gostaria que você, nesse tempo, se colocasse realmente para ouvir a voz do Senhor, né? Para realmente buscar a presença de Deus. Em nome de Jesus. Espera só um minutinho. Deixa eu só achar aqui. Achei. Dá um sinal aí que você está escutando. Para um pouco aí o que você está fazendo, aonde você está. Para aí tudo que você está fazendo. Vamos ter um momento de oração, um momento de entrega. Amém, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Desperta os corações, Senhor. Levanta os líderes no meio do caos. Leva os teus filhos para o lugar secreto, Deus. Leve-os, Pai, para o lugar de oração. Eu preciso de Ti.
suas mãos e declare. Eu preciso de ti. Preciso tanto. Eu preciso de ti. Nós vamos orar, meus queridos. Nós vamos ter um tempo de oração. Feche seus olhos. Imagine que você já fez o seu compromisso com Deus, já alinhou o seu coração com Deus, já tem algo que Deus está fazendo no seu coração. E eu declaro sobre esse tempo, sobre você, essa graça de Deus que te capacita. O Espírito Santo de Deus vem sobre os teus filhos e levanta eles, Pai. Levanta para que eles sejam e façam a vontade do Senhor. Pai querido, ajusta os seus corações, leve eles para o lugar secreto, leve eles para mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos, Deus abençoe muito vocês, que cada um de vocês receba realmente da presença do Senhor aí nas suas vidas. Muito obrigado aí pela participação de vocês, uma alegria muito grande também estar aqui ministrando a palavra. Se você, né, quer manter contato com a gente, eu uso mais o Instagram, só me procurar lá, Fernando Mardegan, e a gente vai poder conversar, estar junto e realmente crescer em Deus, fazer a diferença nesse tempo e lutar contra a indiferença, em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada.